Se a anemia ela pode virar leucemia, é uma dúvida de muita gente. Olha, normalmente as anemias, por exemplo, as anemias carenciais, seja por deficiência de ferro, B12, ácido fólico, essas nunca viram leucemia. As únicas anemias que podem, em torno de 20%, transformar em leucemia são as anemias que provenientes das síndromes mielodisplásica, que é um grupo de anemia muito frequente após os 60 anos de idade. Com a aumentar da idade, esse grupo vai aumentando a incidência. Doutor, e a anemia ela pode ser transmitida? Não, anemia não. As anemias hereditárias são herdadas de maneira hereditária. Por exemplo, no caso da anemia falciforme, das talassemias, tá certo? Da microesferocitose, são anemias hereditárias. Mas ela não pode ser transmitida após você nascer sadio, tá bom? E na relação sexual também não, doutor? Não, não. Você pode pegar uma doença infecto-contagiosa, por exemplo, HIV, você pode contrair e essas doenças infecto-contagiosas levarem à anemia. Mas não que a anemia seja hereditária. A doença foi transmitida sexualmente ou por hemotransfusão e aquele paciente que contraiu vai ter anemia. Mas aí é a anemia das doenças infecto-contagiosas, que é outro grupo de doenças, de anemia. Existe cura, doutor, no caso da anemia e da falciforme também existe cura? Não, as anemias carenciais normalmente têm cura. As anemias hemolíticas, no caso da falciforme, são doenças hereditárias que a medicina não conseguiu curar. Apenas tem controle da sintomatologia, certo? E com os cuidados estabelecidos desde a infância, esses pacientes têm uma sobrevida bem melhor do que na década de 60, 70, 80. Então, apenas para outros tipos existe tratamento, existe tratamento. Vai de cada um, não é isso? É. Ok, então. Olha, e as mulheres grávidas também podem ter anemia e esses casos podem ser bem mais perigosos e requer cuidados especiais. Mas será que é possível se livrar desse problema ou se prevenir no período de gestação? Vamos ver agora? A produtora de TV Andréia Dourado teve anemia durante e depois da gravidez. O problema foi descoberto no 3º mês de gestação. Entre os principais sintomas da anemia, Andréia sentia fraqueza e falta de apetite. O tratamento contra a doença durou 1 ano e 3 meses. Logo no começo da gravidez, eu senti algumas tonturas, mal-estar e não estava me alimentando direito. Aí, como no pré-natal a gente tem que fazer o exame de sangue, né, todo mês, ter aquele acompanhamento médico, a partir desses exames de sangue foi detectado, né, que minha anemia estava já bem acentuada e a médica a partir de então me aplicou mais vitaminas, né, enfim, deu uma série de remédios para me tomar, associado com a alimentação. De acordo com esta especialista, a anemia na gravidez apresenta alguns riscos, como restrição do crescimento e parto prematuro. Mas, segundo a ginecologista, a anemia é comum em mulheres grávidas. Durante a gravidez, a mulher está formando um novo ser. Então, ela tem um aumento do consumo de todos os nutrientes, notadamente do ferro, para fazer esse novo ser, que é o neném. Então, ela aumenta o consumo, né, pelo metabolismo da gravidez e pela formação da criança. Além disso, na gravidez existe um aumento do volume sanguíneo. Então, por diluição, como tem mais volume, também fica mais frequente de ter anemia, que é quando você diminui a concentração de ferro e de hemoglobina no sangue como um todo. A mulher grávida com anemia geralmente sente falta de ar, cansaço, falta de ânimo e desejos estranhos, como vontade de comer barro e outras coisas diferentes. Mas a especialista lembra que existe tratamento. É uma boa alimentação, rica em carne, proteínas e vegetais ricos em ferro, que vão ser os vegetais verdes escuros, as castanhas, né, e a carne vermelha mesmo. Então, doutor, a gente viu aí, né, que é bem fácil, é mais comum do que a gente imagina, no caso da mulher grávida ter anemia. Agora eu queria saber do senhor, se dá para a mulher grávida evitar a anemia, o que ela deve fazer? Com certeza, a gravidez, quando bem acompanhada, você pode evitar que a paciente tenha anemia. Por quê? Na gravidez, a principal causa que leva à anemia é a deficiência de ferro. Isto porque uma mulher que tem aí reserva de ferro normais, as reservas são baixas, são em torno de 1000 miligramas de ferro. Então, para formar o feto, o cordão umbilical e a placenta e as perdas durante o parto, normalmente esse ferro é todo consumido. Então, para evitar que uma gestante tenha anemia, faz-se necessário que
a partir do terceiro mês da gravidez, ela passe a usar o ferro, como também o ácido fólico, porque são elementos necessários para que a medula produza hemácia. Então, tendo esses cuidados, essas pacientes não terão anemia por deficiência de ferro e ácido fólico. Doutor, e a criança, ela pode ser prejudicada? Olha, normalmente a criança, ela retira da mãe enquanto ela tiver ferro, correto? A criança retira todo isso, a não ser que esteja, por exemplo, no caso de ter anemias hereditárias, por exemplo, a gestante que tem anemia fosforme, que é uma anemia hereditária, aí tem que ter uma gravidez de alto risco e tem que ter todos os cuidados, até com hemotransfusão, para que a criança não nasça com abaixo do peso, tá certo? Hipodesenvolvida. Doutor, e quando a mãe tem, o bebê ele pode nascer com essa doença? Como é uma doença hereditária, por exemplo, para o bebê nascer com a doença, é necessário que a mãe e o pai tenham o traço falcêmico ou a doença falcêmica, que aí transmite, é uma doença genética transmitida, tá certo? E através de pais que têm o traço ou a doença. Ok, então vou pedir licença para o senhor, que agora eu tenho